Olá, aluno. Eu sou o professor Rubens Pardini. Damos início à unidade 1 da matéria Contabilidade e Análise de Balanço. A contabilidade, entre os diversos objetivos, aquele que mais se destaca como principal é a avaliação e a mensuração das entidades. Como entidades, nós podemos entender aquelas com fins lucrativos, onde se destacam as empresas de pequeno, médio e grande porte, e as entidades também de caráter social ou filantrópico, sem ter necessariamente lucro nas suas operações, né, ou nos seus resultados. E também a contabilidade é largamente aplicada no âmbito da administração direta e indireta dos governos, né, federal, estadual e municipal. Nesse sentido, a contabilidade, né, então ela quantifica, classifica e registra e faz também essa sumarização das operações com o objetivo de relatar como estão ocorrendo as mutações patrimoniais ou as mutações no patrimônio da entidade. Nós podemos, a princípio, destacar as seguintes situações associadas à metodologia da contabilidade. A primeira é a orientação, que é a elaboração dos diversos relatórios ou demonstrações contábeis, onde se destacam o balanço patrimonial, que reflete os bens e obrigações e, como consequência, o que sobra para a entidade denominada patrimônio líquido. Uma outra demonstração também importante, que é a demonstração de resultados, onde estão relatadas todas as receitas e despesas e, consequentemente, o resultado, que pode ser favorável, como lucro ou prejuízo. Além disso, ela se situa também com um controle que constitui, né, os diversos processos administrativos que a gente supõe que estão logicamente encadeados e que, dessa forma, a contabilidade possa captar essas informações, fazer os devidos acumulações dessas informações e, consequentemente, os registros. E, de outra maneira, evidentemente, sem o controle e orientação, é necessário, né, que tenha esse registro dos fatos, né, das operações das empresas, tidas como fatos econômicos e financeiros, que ocorrem entre um período inicial e um período final, para fazer essa avaliação de como é que está a evolução desse patrimônio como objeto principal da contabilidade. Então, resumindo, nós podemos dizer que o objeto da contabilidade, para identificarmos esse objeto, então, reiterando, da contabilidade, é necessário responder a uma questão: controlar e registrar o quê? A resposta sempre é o patrimônio das entidades, sejam elas até mesmo de pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, como falei anteriormente. O patrimônio também deve ser entendido como um conjunto, né, de bens, direitos e obrigações de uma entidade, ou seja, o conjunto de meios necessários para a realização das suas finalidades, ou seja, para que ela possa atingir os seus objetivos sociais pela qual ela se instalou ou se organizou. Devemos entender como bem tudo que possa ser avaliado também, né, como bem, melhor dizendo, o que possa ser avaliado em dinheiro e que tenha uma utilidade que satisfaça a uma necessidade. Ou seja, então todos os bens de natureza econômica são objetos da contabilidade que são necessários conforme a natureza das entidades que se organizam. Cada uma vai precisar de determinados bens específicos e vai contrair obrigações também próprias para atender, né, aos seus objetivos sociais. Os bens nós podemos destacar também, de uma forma simplificada, de dois tipos.
Os bens materiais, corpóreos ou chamado tangíveis, são aqueles que têm uma existência física, como, por exemplo, máquina, dinheiro, caminhões, isso numa empresa ou mesmo numa entidade que não tenha fim lucrativo e que necessita desses bens para atingir os seus objetivos sociais. E bens tidos como imateriais ou incorpóreos, ou até mesmo intangíveis, numa denominação mais atual, que são abstratos, não têm uma existência física, onde se destacam as marcas, patentes, o ponto comercial, né, para as empresas que têm esse caráter de fins lucrativos. Como direitos também, já que é tido, né, bens e direitos, devemos entender os valores que a empresa tem a receber de terceiros, porque a empresa ela também pode vender um ativo, né, geralmente mercadoria, se pegarmos uma empresa comercial, ela pode vender a dinheiro ou à vista, como é o termo usual, ou a prazo. Então, economicamente já a operação é perfeita, é um ganho realizado e que fica representado, né, por um direito que é a duplicatas a receber na data concordada com esse vencimento, né? Temos também, de outra maneira, as aplicações financeiras, que são as sobras de dinheiro enquanto não aplicadas na atividade operacional principal e que possam estar financeiramente aplicadas para ter algum rendimento complementar, ainda que não seja objeto principal da empresa, fazer aplicações financeiras dos seus excessos de caixa que possa ter em algum momento. Obrigações, né? Obrigações, os valores que a empresa tem a pagar a terceiro, que na contabilidade nós também denominamos, né, classificamos como passivos, que são decorrentes também de compromissos que a empresa adquire, ativos ou contrai despesas que não são pagas naquele momento que ela contraiu e vai ser paga também dentro de um prazo usual, né, geralmente de um mês para o outro, ou de um mês ou daqui a 2 períodos, né, 2 meses, que decorre então o passivo. O passivo tem essa conotação de ser algo transitório, porque quando nós adquirimos principalmente um ativo que não foi desembolsado o dinheiro naquele momento, então surge o passivo de uma forma intermediária até que ele seja quitado no prazo concordado. E temos, né, de certa forma, alguns exemplos dos terceiros em geral que representam esses passivos, que são formados pelos fornecedores de bens e serviços, os bancos no sentido quando a empresa tem que tomar recursos, empréstimos bancários, né, de uma forma geral, a folha de pagamento, que é representada pelas obrigações com os funcionários, e os impostos de todas as naturezas, que são os compromissos que surgem das operações, que deve ser recolhido ou pago ao governo. Tem também o que nós denominamos de uma forma bastante restrita, os terceiros em especial, que são os proprietários da empresa, são terceiros bem próximos, né? Vamos assim dizer, da entidade, que são os donos da empresa, e se a empresa for organizada, né, sobre a forma jurídica de uma sociedade anônima, terá o seu capital dividido, né, em ações, sendo os proprietários dessas ações denominados acionistas, que é uma das características principais das sociedades vigentes em nosso país. Por outro lado também, se a empresa for organizada, que é outro tipo mais comum, ainda que existem outros, mas os mais usuais, além das SAs, as que são organizadas sobre uma sociedade limitada ou cotas por responsabilidade limitada, o seu capital social será dividido em cotas, sendo os proprietários dessas denominados cotistas. As obrigações para com terceiro em especial são o que nós denominamos, ou são organizadas, né, no patrimônio líquido, onde se situa então aquele capital inicial, né, porque toda empresa começa com esse capital social dos proprietários para que ela possa existir,
e daí por diante começar a se relacionar com terceiros e executar todas as suas atividades do ponto de vista econômico e financeiro. Podemos dizer, então, que uma das peças importantes, que é o balanço patrimonial, que é um demonstrativo que, de alguma forma, e aqui de forma simplificada, pode ser assim representado. Ele tem os ativos, onde serão relacionados todos os bens e direitos, conforme a natureza da empresa pela qual se organizou, então vai precisar de bens e terá direitos específicos, conforme o seu objeto social. Do outro lado, as obrigações para com terceiros, o que nós chamamos de passivo, e também nesse lado inferior aqui, o balanço dividido em duas partes, nesse lado inferior direito, o patrimônio líquido, onde se situa esse capital social e reservas. Agora, a contabilidade, ela é representada por contas, Então, cada operação vai exigir um tipo de conta, uma denominação que está relacionada à própria operação que está sendo executada. Então, as transações são registradas em contas que recebem o nome e são denominadas de acordo com a natureza de bens, direitos e obrigações que a entidade ou a empresa necessita. Por exemplo, dinheiro é representado pela conta caixa ou bancos, tradicionalmente. Mercadorias que uma empresa comercial possa comprar para revender, representada pela conta de estoques ou até mesmo mercadorias. Automóveis, caminhões, são representadas pela conta generalizada aí de veículos. Edifícios e terrenos, representado pela conta de imóveis. Os computadores, impressoras, representado por equipamentos de informática, nos dias atuais, A compra a prazo de bens e serviços, a obrigação dessa compra a prazo pela conta chamada duplicatas a pagar ou fornecedores também, que é uma conta habitualmente utilizada. A folha de pagamento de salários, uma conta representativa, salários a pagar, e os diversos impostos que a entidade possa estar sujeita, aqui exemplificando, ICMS a recolher, IPI a recolher, PIS e COFINS a recolher, imposto de renda a recolher, ou a pagar também, que é uma denominação usual também para essas obrigações ligadas ao governo, impostos. Nós temos aqui uma exemplificação sucinta do balanço patrimonial. Desse lado esquerdo encontram-se os bens e direitos, desde a primeira conta caixa até os bens que a empresa compra, não para vender e sim para usar, por exemplo, os móveis utensílios. As duplicatas a receber decorrem das vendas a prazo e as contas de mercadorias também decorrem das compras que ela estoca por um período para vender, atender essa demanda do mercado, e as contas que representam o dinheiro, caixa e bancos. E do lado direito superior nós temos o passivo, O lado direito é dividido em duas partes, esse passivo que representa as obrigações para com terceiros, decorrente de obrigações a prazo. E nesse lado direito inferior encontra-se o patrimônio líquido, capital, que é esse capital social ou capital simplesmente, ou esse capital inicial, que aí está com esse valor de R$200 mil. Agora, sendo uma das funções da contabilidade relatar as mutações sofridas pelo patrimônio da entidade, essa mutação é representada pelo que nós denominamos resultado, que é exatamente a diferença entre as receitas e despesas, e que vai ter, esse resultado pode ser positivo ou negativo, que é lucro ou prejuízo. Aí pode-se comparar esse patrimônio inicial, pois com o período final decorrente dessas transações de receitas e despesas e, consequentemente, se houve ou não um aumento desse patrimônio líquido. O resultado negativo, como havia também dito já anteriormente, se as despesas são maiores que as receitas, então tem o que nós denominamos em contabilidade prejuízo. E também entendemos, devemos entender a receita
como um aumento do ativo, quer seja disponibilidade ou qualquer natureza de bem que possa estar envolvida numa transação específica. E como despesa, compreender o uso, o consumo e a utilização de um bem ou serviço. E as despesas, como dito anteriormente, já ocasionam uma redução do patrimônio líquido, né? Agora teremos a nossa primeira interatividade, cuja questão colocada é a seguinte: a contabilidade é um instrumento útil à administração. Na alternativa A, apenas para fornecimento de informações às autoridades governamentais. Na alternativa B, para cumprimento dos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas Limitadas. Na alternativa C, para conhecimento, análise da situação patrimonial, econômica e financeira da empresa. Na alternativa D, para conhecimento e análise da situação patrimonial, econômica e financeira da empresa e fornecer informações úteis para a composição de relatórios gerenciais visando a tomada de decisões. E na alternativa E, para atender às necessidades dos emprestadores de dinheiro, tais como os bancos e outras instituições financeiras. Já já retornaremos com a nossa